Sábado, 12 de dezembro de 2020. Veja agora os destaques do Band Empresarial. Nós vamos conversar com Isabela Soares, que é presidente da Fundação Bahia Viva. Ela vai fazer um cenário para a gente sobre essa fantástica intervenção feita na Bahia de Todos os Santos. A filosofia da Fundação Bahia Viva é de criar mecanismos de sustentabilidade para manter toda a requalificação que ela viabiliza. Conversaremos também com José Américo, que ele é sócio fundador da Via Mídia Publicidade. E ele vai mostrar como crescer numa época dessa com agência de publicidade no momento de pandemia. Hoje na rede social a gente deixa a pegada de tudo, na rede social e na internet. Então é o meio mais fácil de você direcionar a informação para determinado tipo de público e você saber se está tendo resultado ou não. Eu sou Azevedo Filho e o Band Empresarial está no ar. Fique com a gente. E vamos começar o nosso Band Empresarial tendo o prazer de receber uma mulher que faz a diferença aqui na nossa Bahia. Isabela Soares, presidente da Fundação Bahia Viva. Um prazer estar recebendo você em nosso Band Empresarial, Isabela. Boa noite, Azevedo. Boa noite a todos os telespectadores do programa. O prazer é meu em estar aqui com você hoje. Que bom. Isabela, a gente tem aí falar muito sobre essa questão da Bahia Azul. Eu sou um apaixonado pela nossa Bahia de Todos os Santos e vem sendo feito um trabalho magnífico e todo nosso telespectador precisa saber um pouco mais sobre isso e é isso que a gente se propõe aqui. Qual o propósito, primeiramente, sobre do nosso querida Fundação Bahia Azul? Bahia Viva, desculpa. Isso, Bahia Viva. Bom, o propósito maior é a revitalização das relações socioambientais da Bahia de Todos os Santos. A Fundação Bahia Viva ela é regida pelo macro-objetivo, né, de contribuir com recursos próprios para a reestruturação dessas relações socioambientais que são tão desgastadas pelo cenário de desenvolvimento, infelizmente, que avança aí na Bahia de Todos os Santos a partir do século XX. Então, esse é basicamente o nosso propósito maior, reestruturar o setor de turismo e as relações socioambientais provenientes dele. Quando ela foi criada, Isabela? Ela foi criada em 1999, né? Então a gente está caminhando aí para 21 anos de existência. É bastante tempo, né? Poucas pessoas conhecem o trabalho, mas é um trabalho bastante denso e ao mesmo tempo longo, né? Já que a gente realiza essas atividades aí desde 2000. Eu diria que talvez seja um trabalho diferenciado em relação às demais baías que a gente tem aqui no Brasil, ou você intitula que existe algo parecido? Olha, se existe algo parecido, eu, na verdade, assim, eu desconheço, mas sem dúvida nenhuma, né, do ponto de vista de incentivo, de resgate, de reestruturação do setor turístico, sem dúvida nenhuma, não existe outra organização social que tenha trabalhado tanto, não é, para ajudar a Bahia de Todos os Santos quanto a Fundação Bahia Viva. Então, se existem, né, outras organizações sociais que desempenham a mesma função dentro dos moldes, dentro da filosofia da Fundação Bahia Viva, eu desconheço. Existem sim outras organizações sociais de preservação ambiental, mas para a reestruturação do turismo eu não conheço. É por isso que eu fiz essa chamada para poder falar sobre a questão da certificação que você recebeu aqui, a Fundação Bahia Viva recebeu pela 6ª vez consecutiva, que seria a certificação Bandeira Azul. Tem como você explicar assim quais são os principais pontos que envolvem essa certificação, Isabela? Tem, lógico. O programa Bandeira Azul, na verdade, eu diria, Azevedo, que talvez seja o maior ganho ambiental do estado da Bahia nos últimos 10 anos. Né? O programa Bandeira Azul de certificação de praias, talvez seja aí, talvez não, certamente a distinção ambiental mais importante do mundo. E a Praia de Ponta de Nossa Senhora foi a pioneira no Norte e Nordeste a se inscrever e a adquirir essa certificação. Né? E isso automaticamente incluiu ela num roteiro de praias internacionais que são autossustentáveis. Tá. E a importância desse programa, não só por ter seguido um rito longo de aprovação, de enquadramento dos requisitos, ela coloca a Praia de Ponta de Nossa Senhora num status de referência em relação à gestão dos seus recursos naturais. Né? E a importância do programa não está só na forma como essa gestão está sendo feita. É impressionante o que a gente percebe, né, principalmente pelo fato da gente estar lá sempre na Ilha dos Frades,
é a consciência ambiental que ela desperta no visitante, né? A partir do momento que o turista sabe que ele está indo a uma praia certificada, é quase que uma ação automática em relação à mudança de comportamento. As pessoas se comportam melhor, elas têm consciência de que velhos hábitos têm que ser deixados para trás e que antigas práticas hoje não contribuem mais para que a gente salve o nosso planeta e colabore aí com a preservação do meio ambiente. Então, sem dúvida nenhuma, é o programa ambiental mais importante que a Fundação Baía Viva aderiu e conseguiu viabilizar durante aí todos os anos, todo o tempo de existência. Se a gente pudesse, Isabela, por favor, eternizar. A gente fala aí muito hoje que está em moda a sustentabilidade. Muita gente não entende um pouquinho do que seria essa sustentabilidade, deixar, evidentemente, um ambiente mais qualificado para as futuras gerações. E isso, sem dúvida nenhuma, demanda um tempo muito grande, porque você não modifica uma limpeza de uma baía, de uma praia, num momento rápido e tempestivamente. Então, quais são esses pontos fundamentais que você elencaria, que você teve que fazer, a Fundação teve que fazer para deixar como ela já está hoje? Primeiro, antes de qualquer coisa, educação ambiental, né? Instruir, né, os moradores das comunidades locais a importância dele preservar o meio ambiente, porque aquele meio ambiente é o que enseja o sustento dele. Além disso, a filosofia da Fundação Baía Viva é de criar mecanismos de sustentabilidade para manter toda a requalificação que ela viabiliza, né? Então, um mecanismo de sustentabilidade, Azevedo, eu diria assim que é quase que uma ação embrionária na implementação e na construção de qualquer projeto turístico. Eu gosto muito de citar um exemplo que é a recuperação da capela de Nossa Senhora do Loreto. Quem navega, quem é amante do segmento náutico deve saber onde fica, né? Na Ilha dos Frades existem 2 capelas históricas datadas do século XVII que são um retrato da importância que a Baía de Todos os Santos teve durante o período colonial da construção desse país, né? E uma forma de você incentivar e despertar a curiosidade do turista é enriquecendo e recuperando esse patrimônio histórico que é existente na Baía de Todos os Santos, mas infelizmente muito abandonado, não é? Então, foi assim que a gente iniciou nossos trabalhos em Ilha dos Frades. E a recuperação da Capela do Loreto emergiu um novo destino turístico, né? O destino passou a ser muito procurado. E não basta só restaurar, né? Tem que existir a preocupação de como esse edifício será mantido ao longo do tempo. Requalificar e recuperar é fácil, recurso se consegue, mas e aí, ao longo do tempo? Como é que ele vai sobreviver? Do que ele vai sobreviver? Como é que essa manutenção, né, vai ser aplicada? E qual foi a ideia que a gente teve? Vamos fortalecer a atividade econômica vocacional do lugar, né? E a partir disso conseguir recursos para a manutenção de toda essa infraestrutura que foi requalificada. Daí que nasceu a ideia da criação do Cerimonial Loreto, né? Com aí o advento do Destination Wedding, né, que é a procura de destinos inusitados para casamento. Quem queria celebrar casamentos, batizados e eventos diversos, não tinha um equipamento à altura na Baía de Todos os Santos, né? Então a gente teve a ideia de aproveitar a importância histórica da Capela do Loreto, recuperar, né, o acervo da fazenda, que é um anexo dessa capela, e criar um cerimonial. Então todo o recurso hoje que é recebido a partir dos aluguéis, né, das pessoas que alugam para realizar seus eventos, é revertido como contrapartida para a manutenção de tudo que foi feito lá. Então aí você fecha, né, o círculo do mecanismo de sustentabilidade a partir do fortalecimento vocacional do lugar. Então, hoje você já tem uma atividade econômica, uma cadeia econômica que depende basicamente, né, das atividades desse cerimonial, e você torna um lugar independente de recursos, de recursos que precisam ser viabilizados para a sua manutenção. Então, hoje, economicamente, ele é independente e não precisa de recursos de fora. E daí a importância e esse fator determinante em todo o trabalho da Fundação Baía Viva na Baía de Todos os Santos, né? Toda vez que a gente ativa um ponto turístico, a gente tem a preocupação de viabilizar um mecanismo de sustentabilidade para que ele se perpetue. Que espetáculo, hein? Veja quanta coisa o terceiro setor já está fazendo. Mas, Isabela, me fala um pouquinho também do seguinte. Evidentemente que você, para poder trazer isso como sendo um ponto turístico,
tem que ter uma união muito forte com o município e com o Estado para poder, de alguma forma, fomentar tudo isso também do ponto de vista de ajudar nessa divulgação. E isso, evidentemente, faz parte também desse processo e ajuda, inclusive, até nessa questão da comunidade que está lá presente, que já estava lá presente, além de, evidentemente, tornar ela consciente do que é o meio ambiente, mas também tem que, de alguma forma, tentar alocar que geração de renda, alguma coisa que ela possa fazer uso daquilo ali, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu queria aqui aproveitar o espaço, Azevedo, para destacar o belíssimo trabalho que a Prefeitura de Salvador vem desenvolvendo, né? Como eu falei no início do programa, Ilha dos Frades e Bom Jesus dos Passos, se eu não falei, vamos falar agora, são duas ilhas que são territórios do município de Salvador e têm recebido muitos recursos e muito investimento da Prefeitura, né? E isso significa que o município enxerga o setor turístico com a importância devida, né? Como segmento econômico importante e pode ser aí o principal segmento econômico da nossa cidade. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que o alinhamento da iniciativa privada e do poder público contribuiu favoravelmente e significativamente, sobretudo porque identifica o potencial econômico e vocacional do lugar. Né? O que seriam dessas ilhas não fosse a vocação turística? Né? Não tem indústria. O setor de serviço, se você não tem uma requalificação na estrutura turística, ele fica subutilizado. Então, o que seriam dessas ilhas se não fosse investimento em infraestrutura básica, educação, saúde e saneamento básico? Né? Então, por isso que é muito importante a participação e o alinhamento da iniciativa privada e do poder público, e isso essa equação a gente conseguiu fechar muito bem com a Prefeitura de Salvador. E como é que surgiu em Isabela Soares esse desejo, essa vocação? Porque eu diria que, evidentemente, a gente tem um poder de gestão muito grande, poderia estar fazendo milhões de coisas, mas tem esse lado vocacional e que resiste. Muita gente ainda tem esse processo ainda de fomentar e dificultar de alguma forma esse processo de a gente levar um novo destino, um novo caminho para o turismo. E sem dúvida nenhuma existe essa resistência. Aí que ver onde surgiu tudo isso para a gestora Isabela Soares partir para isso. Como você disse, é uma ação vocacionada, né? É quase que uma herança familiar. Para contar essa história, sempre que eu tenho que falar da história da Fundação Bahia Viva, eu preciso voltar, Azevedo, à década de 80, ao início da década de 80, quando eu navegava ali pelas adjacências da Ilha de Bom Jesus dos Passos com meu pai. A gente passava os fins de semana num barco, futuramente a gente adquiriu uma propriedade, e eu acho que eu faço parte de uma família de imigrantes que sempre teve espírito público, né? E essa relação de afeto foi crescendo, e como é própria de qualquer relação de afeto, o cuidado, ele aparece naturalmente, né? Então, não tem esse empresário empenhado em mudar a realidade que não se incomode com o subdesenvolvimento e com a decadência, que é um problema do país. Então, eu acho que é uma herança familiar, é uma vocação natural, eu sou muito feliz com o que eu faço, e eu espero que, a partir desses trabalhos, e quando eu falo da Fundação Bahia Viva, é importante dizer que eu não sou sozinha na Fundação Bahia Viva, eu sou apenas a diretora executiva, mas existe todo um conselho curador que colabora e que divide esse sonho junto com a gente, né? E eu acho que o propósito maior e o que move, né, essa emoção toda, e o que nos torna empresários vocacionados, é, de fato, a vontade, a possibilidade da gente mudar algumas situações do nosso país, que é nossa casa, é nossa língua, é nossa terra. A gente vive num país muito rico, né, com milhares de possibilidades, e a gente quer, sim, servir de exemplo para engajar, né, o empresariado em outras ações voluntárias. E isso é que a gente agradece, viu, Isabela, porque realmente são poucos exemplos, mas estão muitos também o desejo, o empenho de trabalho que se tem. Vide um Roberto Sá, você e tantos outros que têm feito um trabalho maravilhoso aí em pró de uma ação bastante profícua em relação a isso. Então, Isabela, eu agradeço de muito essa sua participação aqui no nosso Band Empresarial, dizer que você continue nesse seu empenho, continue nos ajudando a fazer dessa Bahia tão linda, a Bahia de Todos os Santos, cada vez mais destinos como está se conseguindo fazer lá na Ilha dos Frades, na nossa querida cerimonial lá de Loreto e tantos outros pontos que você possa estar nos ajudando. Eu que agradeço a participação e conte sempre conosco. Obrigado. E aí você viu, gente, uma mulher empreendedora, mas com vocação para esse terceiro setor e fazendo um trabalho maravilhoso dentro da nossa Bahia de Todos os Santos. Então, já já a gente volta com mais Band Empresarial. Fique com a gente.